Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que quem fala é o Diego. O vídeo agora é sobre o jogo Berserta Silent Evil. Vou trazer aqui para vocês algumas notícias. Anteriormente eram todas em primeira mão, tá? Eu entrei em contato com o pessoal da Edrox Interactive, que é a desenvolvedora do jogo. Eu entrei em contato via Twitter e eles me passaram algumas informações, foram super solícitos, super gente boa. Eu fiz algumas perguntas, eles responderam essas perguntas, mandaram algumas screenshots. Porém, eu já vi que alguns sites estão começando a lançar também algumas informações, tipo o Nintendo Enthusiast também está lançando essas informações. Acessa lá até se você quiser ver. Então as screenshots que eu vou mostrar aqui, algumas informações são lá, mas eu consegui algumas informações exclusivas, tá? Nesse contato, nessas perguntas e respostas, e vou trazer aqui pra vocês. Caso você não conheça o jogo, clica aqui em cima que eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz inicialmente sobre Berserta Silent Evil. Lá eu falo a origem do jogo, algumas informações, etc. Então vamos lá, eu fiz 6 perguntas para eles e eles me responderam, tá? A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, eu perguntei para eles sobre o multiplayer do jogo, porque já foi afirmado que o jogo terá single player e foi dito que não teria multiplayer. Eu perguntei se eles mudaram de ideia, se realmente não teria multiplayer co-op local ou multiplayer online. Eles responderam o seguinte, falou que o jogo só vai ter single player e o multiplayer não faz sentido nesse tipo de jogo, tá? E como eles são um estúdio pequeno, eles não têm patrocínio suficiente para poder criar um jogo multiplayer online. A segunda pergunta que eu fiz foi sobre a jogabilidade no gamepad. E ele me respondeu o seguinte, ele respondeu que a jogabilidade pelo gamepad é muito importante para o jogo. Você vai ter que usar o touchscreen do gamepad para poder gerenciar o seu inventório, para você hackear portas, para você achar tesouros, desativar bombas e sistemas de segurança. Enquanto eu estou falando, vocês já devem estar vendo aí algumas imagens que eles passaram. Essas imagens são artes de conceito, tá, pessoal? Não é assim que vai estar no jogo. É só uma imagem para você ter uma ideia de como vai ser. E eles deixaram bem claro assim que o touchscreen vai ser essencial para resolver puzzles. E isso é muito interessante, porque vocês sabem, eu já falei aqui no canal várias vezes, eu adoro jogo puzzle. E esse jogo que me chamou grande atenção, além da temática, da ambientação e etc, é que tende a ser um jogo tipo survival horror, só que também com uma pegada de puzzle, igual os Resident Evil antigos. Então, isso é muito importante, porque você vai ter não só ação, você vai ter puzzle com horror e todo um esquema com o uso do gamepad, que é o que a gente espera de diferente num jogo jogado no Wii U. A outra pergunta que eu fiz é sobre os idiomas. Eu perguntei quais idiomas o jogo irá suportar e se tem alguma chance de ter legendas em português. Eles informaram que no momento o foco é somente em inglês. E se eles tiverem dinheiro para poder bancar isso, eles vão lançar legendas em outras línguas e possivelmente em português. Mas isso depende do patrocínio que eles tiverem, se eles tiverem dinheiro para investir. Eu pedi para eles se eles podiam passar uma breve descrição do que seria a história do jogo. E eles falaram o seguinte, eles falaram que o jogo, resumidamente, envolve a história do herói principal, que se chama Ash, tá? Inicialmente ele tem 15 anos de idade, ele é adolescente. Só que acontece que o Ash, de repente um dia ele acorda e ele se vê no corpo de um adulto de 30 anos, num mundo dark, assim, num mundo obscuro. E tudo ali, naquele mundo, que acontece é contra ele. As coisas todas vão contra ele, tá? E a história do jogo é esse personagem principal, o Ash, achar uma maneira de escapar desse pesadelo e tentar descobrir o que está acontecendo ali nesse mundo obscuro e como ele foi parar no corpo dele de 30 anos, ou seja, 15 anos depois. Eu fiz uma pergunta assim um pouco interessante, porque no outro vídeo, quando eu lancei, a galera não conhecia sobre esse jogo. E quando eu lancei o nome do jogo Berserta Silent Evil, o pessoal falou, caramba, de Silent Hill com Evil, com mistura de Resident Evil, é sério isso? Foi proposital isso? Eu perguntei isso pra eles, porque eu também achei engraçado esse nome. E eu perguntei, os jogadores acharam estranho o nome do jogo ser a mistura de 2 grandes jogos no segmento. Foi proposital? Aí eles me responderam uma coisa muito interessante. Eles falaram o seguinte, que realmente o nome acabou sendo uma mistura, né, desses 2 jogos grandes do gênero, mas existe todo um significado por trás desse nome. Berserta é o nome de uma cidade
da Tunísia. É um lugar muito bonito mesmo. Joguem Bizerta no Google, vocês vão ver imagens lindíssimas. Realmente a cidade é muito bela, é muito bonita. Só que ele falou que a cidade tem o seu lado bonito, mas também tem o seu lado dark. Ele falou que tem várias histórias, ele contou algumas histórias e tal, que realmente aconteceram lá. E o que às vezes acontecem coisas ali, já aconteceram muitos casos de assassinatos, corpos sumirem assim, e não ter uma explicação, a galera não conseguir explicar, coisas quase que sobrenaturais ali. E a cidade, ela tem tanto um lado belo, quanto um lado sombrio, um lado dark, justamente por isso, por coisas que acontecem que ninguém consegue explicar o porquê. Né? Ele falou também sobre a cidade, que tem algumas construções árabes e algumas construções francesas, que essas construções ajudam a dar uma beleza na cidade e também, dependendo da construção, também ajuda a dar esse lado dark. E o jogo não vai ser baseado totalmente nisso, mas esse é o motivo do nome do jogo. Acredito eu então que o jogo se passa em Bizerta, né? Aí ele aproveitou todo esse clima da cidade para criar um jogo de horror, né, com esse nome Silent Evil. Como se fosse mesmo um mal silencioso, algo que acontece, um mal que acontece, ninguém sabe entender o porquê. E por último, a última pergunta que eu fiz para ele foi sobre a data de lançamento do jogo. Ele disse que pretende lançar o jogo no final desse ano, em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016. Mas não depende só dele. Depende também da Nintendo aprovar o jogo, porque assim que ele termina de resolver, tudo fechadinho e tal, ele fecha e tem que mandar pra Nintendo. A Nintendo tem que aprovar, não sei o que, disponibilizar no eShop, mas a previsão que ele tem é final de dezembro, né, final de 2015, início de 2016 em janeiro. Talvez passe um pouquinho por esse lance que eu falei da Nintendo. Então, pessoal, vou passar algumas imagens aqui pra vocês sobre o jogo, sobre Bizerta Silent Evil. Essas imagens estão rodando no Wii U. O pessoal lá da Edrox Interactive me passou que o jogo, inicialmente, eu falei isso até no outro vídeo, estaria rodando no PS Vita, e ele disse que as imagens agora no Wii U, o gráfico no Wii U deu uma melhorada assim absurda. Os gráficos estão muito mais belos no Wii U. Obviamente, o PS Vita é um hardware assim bom, né, um hardware potente, mas não se compara com o hardware do Wii U e uma visão Full HD numa tela grande, né? E eu gostei bastante dos gráficos, achei também bem aterrorizante, bem assustador, gostei do clima que o jogo parece passar, né, nessas imagens. Só um adendo, vocês estão vendo aí o personagem principal, que é o Ash, tá? Isso aí também me informaram em primeira mão, que a cor do cabelo do Ash necessariamente não vai ser essa na versão final, pode ser que mude. Eles falaram que não chegaram à conclusão qual cor ainda vai colocar. Tá branco o cabelo dele, né? Tipo um Dante do Devil May Cry, só que não quer dizer que a cor do cabelo dele vai ser essa, pode ser outra. Bom, então é isso, pessoal, encerro por aqui essas notícias de Bizerta Silent Evil, algumas novas, algumas que já tinham saído em outros sites, mas é legal isso. Embora eu não tenha conseguido trazer para vocês em primeira mão todas as informações, é legal, porque tô vendo que tem outras áreas também interessados nesse jogo. E esse jogo é muito importante para o Wii U, porque assim como Trine 2, Steam World Dig e diversos outros jogos indies que tem no Wii U, que fizeram muito sucesso e tem um potencial enorme. Trine 2 mesmo saiu, Trine 1, agora vai sair o Trine 3, belíssimos gráficos. Acredito que Bizerta Silent Evil tem tudo para ser um grande sucesso indie na biblioteca do Wii U. Ele é um survival horror, coisa que falta no Nintendo Wii U. Ele vai ter toda uma jogabilidade misturada com ação e puzzle, coisas difíceis de ver hoje em dia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre Bizerta Silent Evil. Quero saber a opinião de vocês, suas expectativas. Se gostou do vídeo, curta. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Muito importante o crescimento do canal que você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e o 3DS, gosta de ver gameplay, convide ele pra cá, pede pra se inscrever e fazer parte do canal aqui junto com a gente. Pessoal, o canal de Gameplay está no Facebook, Twitter e Instagram. Acesse lá, fique por dentro das novidades da Nintendo também por fora do YouTube, no Facebook e Twitter, e no Instagram algumas imagens da Nintendo para você curtir lá. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!